Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 12. Romanos 12 é a divisa do nosso mês, né? 12:5. Eu gostaria de ler o versículo 1, o 4 e o versículo 5. Romanos capítulo 12. Hoje é o culto de encerramento do mês da família. Amém? Quem encontrou? Diz amém. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 4 agora. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém? Irmãos, eu gostaria, hoje nós estamos encerrando o mês da família e ainda estamos nesse assunto, falando sobre família, mas também pensar sobre dois temas, dois assuntos. Eu preciso do óculos para ler, mas tem hora que ele acaba incomodando um pouco, então deixa eu tirar ele aqui. Então nós ainda estamos falando sobre família e meditando sobre esse texto aqui, eu gostaria de convidar você a refletir sobre dois temas. O primeiro dele é: somos membros uns dos outros. Amém ou não amém? Somos membros uns dos outros. E o segundo é você enxergar esse capítulo 12 aqui, esses versos que nós lemos, como um chamado de Deus. Ou seja, famílias chamadas para a transformação. Deus, hoje, através dessa palavra, chama a minha família e chama a sua família para viver uma transformação baseada na sua palavra, ok? Eu ia pedir autorização ao Guto e acabou que eu não consegui falar com ele, mas aí eu vi já de manhã que o pessoal anunciou. Eu falei, já que anunciou, então pode falar, né? Eu falei, não vou me antecipar. Então eu gostaria de aproveitar também nesse assunto, né? Nós estamos encerrando o mês da família, no mês de junho nós vamos já entrar com uma atividade com os homens. Cadê os homens de verdade? Levanta a mão. Homens de verdade. Amém. E o mês da... Obrigado. Vamos falar sobre isso também, né? E é bom, né, falar sobre, tocar nesse assunto, falando sobre família, porque nesse culto de família, é bom dizer isso, né? Que a família, ela é liderada por homens de verdade. Amém ou não amém? Amém. Então, nós anunciamos o Ibapa News aqui, anunciou de manhã e agora de noite, que no mês de junho nós vamos ter um treinamento, um encontro de homens, e idealizado pelo nosso irmão Guto. Ele também nos indicou aqui para trabalharmos esse livro aqui, ó, Homens de Verdade. Então já fica aqui a dica para vocês, homens de verdade. Salvo engano, no Mercado Livre eu paguei, acho que foi R$38, R$37, foi abaixo de R$40. Então vocês estão convidados a estar adquirindo, porque vai ser o nosso manual, né, para nós estarmos realizando esse treinamento. E só para dar um spoiler aí, para colocar aí uma pulguinha atrás da sua orelha aí, né, colocar uma curiosidade, você que gosta de ler, gosta de estudar, o autor desse livro, ele é o nome dele é Richard Phillips, e diz assim, ó: o que significa ser homem? Há uma enorme confusão em nossa cultura sobre essa definição, da metrosexualidade ao estereótipo machão lenhador. E para o cristão, o que significa ser homem de verdade? Essa pergunta e outras vão ser respondidas a partir... É sábado, né?
segundo sábado aí do mês de junho. Então você é homem de verdade, está convidado a estar aqui conosco. E pelo que eu entendi, a organização que o Guto está alinhando junto com o Geraldo, que é o nosso líder, está realizando esses encontros uma vez por mês, né? Então, para poder conseguir aí os homens conciliar e participar. Amém? Esse é o primeiro ponto aí para introduzir. O segundo ponto é o seguinte: mês da família, estamos encerrando esse mês da família. E antes de entrar logo na palavra, e eu fico aqui introduzindo com cuidado por causa do horário também, né? Mas deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Então, o que acontece? Nesse mês da família, antes de entrar na palavra, eu quero fazer uma menção honrosa aqui à minha família. Amém? Eu já tinha me interessado em agenciar a família Barreto nos louvores, e agora me interessei também pela família Davi, né? Já comecei a conversar com o Anderson, já tratando ali os detalhes, mas já vi também que a família Davi, ela também tem talento, habilidade, então vamos conversar, né? Dá para adorar e fazer negócio, então Deus abençoe. Então a menção honrosa aqui minha família, porque você viu aqui no vídeo que foi colocado aqui há uns minutos atrás, e esse ano, o ano de 2025, nós completamos, eu e a Elisete, 20 anos de casado. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus? Obrigado, irmão. E eu me lembro, falamos isso lá no PGM, nosso grupo de família também, né? Nossos grupos também estamos aí treinando, daqui a pouco também nós vamos abrir, né, para toda a igreja também. Tem sido uma bênção esse mês da família. E uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim: o Tiago casou novo, se deu certo para ele, então dá certo para mim também. Você não sabe a duras penas que nós estamos construindo essa família, amém? Então não é simplesmente assim. A experiência da minha vida eu não posso transformá-la numa regra de vida para ninguém. Eu casei com 18 anos. Esse ano eu completo 20 anos de casado. Foi uma decisão muito consciente, mas só nós sabemos, né? As duras penas, tanto eu quanto a Elisete, que foi para poder está construindo esse casamento. Então, esse ano nós estamos completando 20 anos de casado, 20 anos de casado e 22 anos juntos. Nós estamos juntos desde do dia 13/12 de 2003, amém? 22 anos. Esse ano também é o ano que o Adriel completa 16 anos, por sinal, é o famoso depois de amanhã, 25, 26, 27. Então, Adriel completa 16 anos, Luana e Luísa completa quantos anos? É muito filho, irmão, tem que pegar a colinha aqui, ó. 12 anos, brincadeira, estava anotado. Eu anotei, irmão, não sou bobo, né? E o Davi Lucas completa 7 anos, então é uma bênção, e nós estamos aqui também hoje agradecendo a Deus por essa vitória, amém? Vamos entrar logo na palavra, porque daqui a pouquinho eu recebo o WhatsApp aqui do pastor, dando aquela puxada digital aqui, quase do tempo. O vídeo falou sobre o filho que nós dizemos que é autista, né? Que no caso é o Davi Lucas. E eu não posso também deixar de agradecer aqui, né? A gente sempre fala com muito carinho sobre os professores. Nós temos aqui membros que são professores, e eu quero aqui também abrir um parênteses para poder honrar, trazer uma menção honrosa também, né? A uma pessoa que é muito especial na vida da minha família, e especial na vida da família na vida dos meus filhos, e da vida do Davi Lucas, que é a dona Elza, a professora Elza. Quem conhece a Elza diz amém. Amém. Então, eu quero agradecer aqui, quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã e professora, eu chamo ela carinhosamente de dona Elza. Por quê? Desde que nós descobrimos que o Davi é autista, nós não tivemos acesso ao tratamento adequado, todas aquelas terapias e tudo mais. Então, toda a terapia que o Davi ele conseguiu realizar, todo o trabalho que ele conseguiu, foi através da dona Elza, lá na escola da dona Elza. E o Davi entrou ali na escola dela há uns 2 ou 3 anos atrás, aproximadamente, e ele no começo, ele não conseguia falar, ele tinha essa característica não verbal, ele só falava por gestos. E você hoje percebe aí o Davi falando à torta e à direita, interagindo, se comunicando. Então também, se você puder, aplaudir a Deus aí pela vida da nossa irmã Elza também, e não só a Elza, mas todos os professores, carinhosamente, muito obrigado, dona Elza, por tudo que a senhora fez pela minha família e pelo meu filho. Agora sim, vamos lá. Irmãos, homens de verdade, nós vamos falar muito sobre os livros do Gênesis, e no livro do Gênesis nós aprendemos o seguinte:
o livro do Gênesis nos ensina que o desenvolvimento, ouça bem isso aqui, ó, o desenvolvimento, o cultivo, a proteção, o crescimento e a multiplicação da sociedade, lá na época do Gênesis, dependeu diretamente da atitude de uma família. Amém ou não amém? Pegou? Vou falar de novo. Na época do Gênesis, lá na criação, Deus entregou a uma família a responsabilidade de desenvolver, cultivar, proteger, promover crescimento e promover multiplicação para a sociedade. Você consegue entender a importância da família para a sociedade? A sociedade sem família, ela não existe. E assim como eu ouvi um certo pregador falando, se por acaso acabasse tudo e você colocasse lá, numa ilha deserta, um homem e uma mulher, tudo isso seria desenvolvido novamente, porque nós, a família, é a base da sociedade. E vale a pena ressaltar o seguinte: a família instituída no Gênesis, que recebeu todas essas responsabilidades, ela é formada por um homem, uma mulher e seus filhos. Amém ou não amém? Eu sei que nós temos muitos formatos de família, temos muito respeito e tudo mais, mas como mensageiro, como pregador da palavra, eu não posso deixar de enfatizar isso. A família instituída no Jardim do Éden é formada por um homem e uma mulher casados e a sua prole ou seus filhos. Essa é a família que o Senhor criou, que o Senhor instituiu. Amém? E o capítulo 12 aqui, que nós lemos, de Romanos, os versículos e capítulos anteriores, vai falar um pouco da parte doutrinária, uma parte muito mais importante, mas que requer mais cuidado para você ler. Fica aqui já a dica em casa, se organiza, procura ler os capítulos anteriores. Porque nesses capítulos anteriores é onde Paulo vai falar sobre temas como justificação pela fé, depravação humana, graça de Deus, obra redentora de Cristo. Só que no capítulo 12 até o capítulo 11 é uma parte mais doutrinária. No capítulo 12 ele vai passar por uma parte mais prática. Aí eu citei aqui a professora, e eu quero aqui já, se eu falar alguma besteira, os professores depois me corrijam e me perdoem. Por quê? O capítulo 12 aqui, o versículo 1, ele começa, eu fui estudar aqui, fui preparar o sermão, e eu falei, tomara que eu não fale besteira, mas ele começa com a seguinte palavrinha aqui, ó, portanto, e estudando você vai ver que essa palavrinha portanto, aí fica as professoras já de atenção aí, se eu falar alguma besteira me corrijam depois. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Olha só, a palavrinha portanto, a oração aqui portanto, é uma conjunção conclusiva que introduz a conclusão de um raciocínio. Falei, rapaz, eu estava no começo, estava ali preparando, estudando a palavra, eu já comecei já com... Eu falei, nossa... Nem li. Olha que interessante, isso me chama a atenção. Nós estamos falando de um capítulo que tem 21 versículos. Eu estou no primeiro versículo e já estou com toda essa informação aqui. Portanto, olha, cuidado, que aí você está diante de uma conjunção conclusiva que introduz a conclusão. Ou seja, alguém, antes dessa palavrinha portanto, desenvolveu um raciocínio, chegou agora e falou assim, ó, portanto, ou seja, está concluindo um raciocínio. Que raciocínio é esse? Quem desenvolveu esse raciocínio, diga-se de passagem, que foi o nosso irmãozinho lá, o conhecido apóstolo Paulo. Agora, que raciocínio foi esse? Se nós voltarmos alguns versículos aqui, alguns capítulos, só para você entender, eu já falei aqui dos assuntos, né? Justificação da fé, obra redentora, depravação humana, para você entender o raciocínio que Paulo foi desenvolvendo, é assim, ó, ouça com atenção. Não precisa passar não por causa do tempo. Vou tentar ler alguns versículos, só para você entender o raciocínio do Paulo. Primeiro ele falando sobre o poder do evangelho. Ele fala assim, ó.
Romanos 1:16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela... Amém. Paulo continua falando, ele diz assim agora, falando sobre o juízo, o justo juízo de Deus. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, fica atenção aí, ouça com atenção, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Não é o assunto, mas já vai aproveitando aí a lapada. Continuando, ele vai falar uma outra coisa aqui, olha o raciocínio dele. Capítulo 3, verso 21. Justificação pela fé, ele diz assim, mas agora, selei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos perecem e carecem da glória de Deus. Paulo desenvolvendo o seu raciocínio, continuando ele diz, falando sobre ser livre do pecado pela graça agora. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Deu para entender? Ele vem desenvolvendo todo esse raciocínio doutrinário aqui. Quando chega no 12, ele vai falar, portanto, entenderam tudo que eu falei, pessoal? Entenderam, igreja? Entenderam. Então, portanto, e eu ainda digo aqui o seguinte, tem uma conjunção conclusiva seguida de uma súplica, que ele vai dizer assim, portanto, pelas misericórdias de Deus, ou seja, portanto, por misericórdia. Se vocês entenderam tudo que eu falei até aqui, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Alguém aqui, no contexto familiar, já precisou suplicar alguma coisa ao marido, à esposa, ao filho e vice-versa? Alguém, ou só a Elisete que suplica as coisas, ou só eu que suplico, né? Porque olha como diz o texto, portanto, ele falou, gente, vocês entenderam tudo que eu falei? Paulo pensando, então, gente, portanto, ofereçam, mas só que ele antes de pedir, irmãos, ofereça, assim, por misericórdia, por Deus, ouçam, entendam, se é que entenderam, ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse primeiro ponto aqui que eu já queria pegar e reforçar para nossas vidas, para nossa família, no contexto aqui de família, ofereçam seu corpo como sacrifício vivo. O que é oferecer o corpo como sacrifício vivo no contexto familiar? O que é oferecer o corpo como sacrifício vivo no contexto familiar? É estar à disposição por inteiro. É entender que o sacrifício, ele é constante. Enquanto estamos ali vivendo em família, enquanto estamos casados, enquanto você, filho, está dentro da casa do pai, o sacrifício, a disposição, ela tem que ser inteira. Não, mas o pastor falou isso aqui na semana passada, né? Sobre ele ajudar lá nas atividades, lavando a louça e tudo mais. Eu particularmente, tem um negócio que eu não gosto muito, que é lavar louça. E olha que eu fui criado com madrasta e eu aprendi lavar louça, varrer chão, aprendi a fazer isso tudo. E aqui, a primeira meditação para nós aqui, seguindo aqui tudo que eu já falei, é isso. Ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus lá na sua casa. E falando isso, eu me lembro da palavra do Guto, que ele falou que os nossos membros, né, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, são como altares para você servir, para oferecer um culto a Deus. Porque esse culto racional aqui, ele excede as paredes do templo, amém ou não amém? Esse culto racional que o Paulo está falando, não é só esse culto racional aqui não, aqui também é o momento de nós cultuarmos racionalmente, ok? Só que esse culto racional, ele excede, ele extrapola, ele vai além dessas quatro paredes do templo. Então, lá dentro da família, é o momento de você cultuar.
Talvez você não soubesse, é uma surpresa para você, então agora você está entendendo. Na hora que você está se entregando por inteiro, servindo por inteiro, fazendo um sacrifício constante ali, você também está cultuando a Deus lá dentro da sua casa e da sua família. Só que, quando nós falamos de sacrifício, nós lembramos lá da lei de Moisés, dos animais sendo sacrificados, do culto levítico e tudo mais. E a ideia óbvia é que aquele animal, para ser oferecido em sacrifício, ele deveria estar morto. Mas não sei se você percebeu que Paulo não está falando assim, ofereçam um sacrifício morto. Ele fala o quê? Ofereçam um sacrifício vivo. Por quê? O sacrifício nos leva a entender que é algo que vai causar a morte. Essa é a ideia, sacrifício, vai matar. Só que ele fala, olha gente, é sacrifício, é algo que você vai ter que abrir mão, é algo que você vai ter que fazer, é algo que você talvez não goste, não tenha vontade, você vai ter que se desprender. Mas olha, é sacrifício, indica o entendimento de morte, mas entenda uma coisa, o sacrifício, ele é vivo, ou seja, entenda bem isso aqui, o que significa o sacrifício vivo? Sacrifício traz a ideia de matar, de morrer, mas o vivo é matar em vida, ou seja, o sacrifício proposto é vivo. E o que significa isso? É renovar todo dia, no contexto das nossas famílias, a posição de obediência e a disposição em servir. Porque tem dia que eu acordo e eu não quero lavar a louça, não é assim? Tem dia que o filho acorda e não quer obedecer. Tem dia que a esposa acorda e está meio chateada. E está tudo normal dentro dos relacionamentos, dentro do contexto da família. Aí nessa hora você pensa o seguinte, preciso oferecer um sacrifício vivo, ou seja, preciso matar a minha vontade, preciso sacrificar o meu eu, o meu ego para servir ao meu marido, para servir a minha esposa, para servir ao meu pai, para servir a minha irmã. Ou seja, renovar a posição de obedecer e a disposição em servir. Só que se nós olharmos só pela ótica humana, nós nunca vamos renovar a posição em obedecer, porque nós queremos é ser servido. Nós queremos que alguém nos sirva, nós queremos que alguém faça por nós. Por isso que nessa noite eu quero te pedir uma coisa em nome de Jesus. Paulo está dizendo, ofereça, gente. Olha o verbo aqui, oferecer. Faça algo em favor de outro no contexto da família. Mas entenda bem, pela ótica da misericórdia divina, você tem que se integrar diariamente. Então a ótica não é na sua ótica, porque pela sua ótica, pela minha ótica, eu não quero me entregar diariamente. Pela minha ótica, eu não quero ajudar diariamente. Pela ótica talvez do filho, ele não quer obedecer. Pela ótica do filho, ele não quer lavar o banheiro todo dia. Pela ótica do filho, ele não quer ir para o colégio todo dia. Mas pela ótica da misericórdia divina, nós precisamos entender o seguinte: é necessário se entregar diariamente, é necessário obedecer, é necessário se dispor, é necessário servir. Amém ou não amém? Levanta a mão comigo aí, por favor. Direita, esquerda, as duas, fica à vontade. Diga: na minha família, eu preciso oferecer um sacrifício vivo todo dia. Todo dia. Amém? Amém. Amém. Verso 4. Verso 4 do Romanos 12 fala assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Percebeu o versículo que nós lemos? Ele fala assim, um só corpo com muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. No contexto familiar, nós vamos ver a imagem do corpo sendo utilizada para representar, irmãos, como nós funcionamos, como a família funciona. E é interessante porque quando você estuda essa palavra e vai entender, a imagem do corpo sendo utilizada, você vai perceber que o corpo é algo complexo demais. Todo o funcionamento do corpo. Família é complexa, sim ou não? Sim. Então você está vendo
o Senhor, através da sua palavra, usando a imagem de um corpo, de algo que é complexo para representar a família, dizendo, olha, é complexo. Mas família também, ela é funcional, ela funciona. E assim como um corpo funciona, a família também funciona. A família também, assim como o corpo, ela tem a sua diversidade. O pastor falou na semana passada, e também é uma outra característica: mutualidade, unidade, interdependência. E agora nós vamos ver o seguinte: um só corpo com muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Luana e Luísa são gêmeas, e talvez você pense assim, olha, são iguais, né? Gêmeos, parecidos, são totalmente diferentes, têm personalidade diferente. Olha o que o texto diz: um só corpo, muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Ou seja, no contexto familiar, eu tenho 2 filhas gêmeas, mas o que eu aprendo? Somos distintos, diferentes, são gêmeas, mas não são clones, irmãos. E tem hora que é só graça, porque também elas se desentendem, sabia? Parece, né? Olha assim, nossa, que legal, bonitinho, né? Mas tem hora que também se desentende. Eu falei, gente, vocês passaram 9 meses. Como é que fala a Priscila quando compartilha a mesma bolsa, né? Univitelina. Compartilhar a mesma bolsa meses. Vai ter que voltar de novo à barriga da sua mãe, agora não consegue compartilhar um quarto de 3x4, 12 metros quadrados. Que isso? Enfim, somos distintos, somos diferentes, não somos clones, temos personalidade, temos temperamento, habilidade e histórias distintas. E assim a família, a formação da família. Eu sou daqui do Rio de Janeiro, a Elisete é da Bahia, você nasceu num estado, talvez seu esposo em outro. Você percebe que o texto diz, o corpo é um só, mas são muitos membros, nem todos têm a mesma função, nem todos têm a mesma personalidade, nem todos têm o mesmo temperamento. Só que, ouça isso aqui com atenção em nome de Jesus, nossa distinção não deve nos divergir. Eu tenho uma personalidade diferente da Elisete, e muitas das vezes no começo do nosso relacionamento, eu precisei aprender que a minha diferença, a minha personalidade, a nossa personalidade que eram opostas, eram diferentes, não poderia divergir, mas deveria complementar um ao outro. Não é assim que funciona, né? Um é mais organizado, o outro já é um pouco menos organizado, um entende de finanças, outro não entende muito de número. Aí como é que funciona? Uma característica complementa a outra. É assim que funciona, mas é o que acontece muitas das vezes em alguns relacionamentos. Essas diferenças acabam dando conflito e acaba divergindo, quando na verdade o desafio para nossas famílias é transformar os pontos de divergência, transformar as características diferentes que nós temos em equipamentos para nos preparar para a missão. A missão de promover a palavra, a missão de desenvolver a sociedade, a missão de manter a nossa família de pé. Então nessa noite entenda isso: os pontos de diferença, os pontos de divergência precisa equipar a minha família e a sua família para essa missão que o Senhor nos deu. Amém ou não amém? E falando de missão, eu lembro do Senhor falando com Abraão. E se você crer, levanta sua mão de novo aí, por favor. Sei que talvez aqui no Batista a gente não tem muito costume disso, mas vamos lá, levanta a mão aí. Eu me lembro uma vez do Senhor falando para Abraão assim, não sei se foi para Abraão ou seminarista: em ti serão benditas, quantas? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Eu nunca mais esqueci essa palavra. A minha família, em nome de Jesus, vai ser portador. A partir da minha família, outras famílias serão abençoadas. A partir da minha família, outras famílias serão benditas. A partir dos meus filhos, outros filhos serão benditos. A partir do meu casamento, outros casamentos serão abençoados. Por isso eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida e a tua família em nome de Jesus. Assim como o Senhor um dia falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então talvez muitas pessoas olham para outras famílias e falam assim: olha, tá vendo? Se separou, eu também vou me separar. Tá vendo? O filho está nas drogas, está na bebida, está na prostituição.
prostituição. É por isso também que nossos filhos estão assim. Não, a tua família vai ser um exemplo contrário. A tua família vai abençoar, através da tua casa, dos teus filhos. Outros lares serão abençoados em nome de Jesus. Essa é a palavra para nossas vidas. Somos diferentes, temos temperamento, personalidade, somos distintos. É um só corpo, muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. E a nossa individualidade, ouça isso aqui, ó, não pode anular a coletividade. Temos a nossa individualidade no contexto de família, sim ou não? Temos a nossa individualidade. Mas só que a nossa individualidade não pode anular o quê? O coletivo. Aí me permita, usar o exemplo do futebol, fica mais fácil para eu falar. Dentro lá do time de futebol, você tem um craque, o Adriel, o craque do time, amém? Diga amém, irmão, em nome de Jesus. Obrigado. Só que ele não pode esquecer que só porque ele é craque, dentro da sua individualidade, esquecer da coletividade, amém ou não amém? Ele tem a sua habilidade, como indivíduo, ele tem lá as suas características que destacam, mas ele faz parte de um coletivo. Marido, mulher, filhos, eu tenho a minha individualidade, mas eu não posso anular a coletividade. Nós estamos falando de família, nós estamos falando de um coletivo, mais de uma pessoa. E a coletividade deve promover o quê? O senso de unidade. Individualidade, o craque, camisa 10 do time, resolve tudo. Mas ele precisa entender que ele está num coletivo. Talvez ele seja o filho que fez a faculdade, o marido que tem mais formação técnica, mas ele precisa entender o seguinte: a sua individualidade não pode anular a coletividade. E a coletividade precisa promover na minha cabeça, na tua cabeça, nas nossas famílias, o senso do seguinte: nós somos um. Tem alguém da sua família perto de você aí? Tem alguém da sua família perto de você? Tem? Se tem alguém da sua família perto de você, diga para essa pessoa assim, nós somos um. Fala, nós somos um, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a gente continuar. Embora muitos, somos membros uns dos outros, diz assim o versículo 5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Olha, ouça aqui rapidinho para nós caminharmos para o fechamento. Embora sejamos muitos, o texto diz o quê? Embora muitos, nós somos membros um dos outros. Olha o que eu falei: individualidade, coletividade. Pega aí para você, pega os irmãos também lá do PGM, fica ligado, eu estou aqui ligado, irmão, está aqui anotado aqui, porque depois o Guto está assim agora, a gente pega, depois ele vem fazendo uma provinha direitinho para ver se está tudo, amém, irmãos, eu gosto disso. Então você vai pegando aí, individualidade, coletividade, unidade. Só que agora o versículo 5 vai falar de uma outra característica, ouça com atenção. A individualidade também deve promover qual outro senso? O senso de interdependência. Eu tenho a minha individualidade, preciso lembrar que eu estou num coletivo, preciso lembrar que somos um, e preciso lembrar o seguinte: nós somos interdependentes, ou seja, a individualidade mais a coletividade deve resultar em interdependência, pertencemos uns aos outros. Dá para entender isso? Dentro da família, no contexto familiar, nós somos interdependentes. Eu pertenço, e eu gosto muito disso porque desde o primeiro ano, eu me lembro que o primeiro ano que eu fiz o encontro de casais foi 2006. E naquele primeiro ano eu vim contra a minha vontade. Eu tenho a foto do encontro de casais até hoje lá em casa. Minha cara já não é bonita e estava fechada porque eu não queria participar. Ok? E no encontro de casais você aprende a se identificar como? Eu sou o fulano da Beltrana, assim, eu sou o Tiago da Elisete. Geralmente você não vê o casal no encontro de casais se identificando assim, eu sou o Tiago, eu sou o Anderson, eu sou o Neto. Geralmente a gente fala como? Eu sou o Neto da Cíntia, eu sou o Guto da Priscila, eu sou o Tiago. É assim, por quê? O texto diz, olha, embora muitos somos membros uns dos outros, ou seja, nós devemos lembrar desse senso dentro da família, o senso de interdependência, ou seja, nós pertencemos uns aos outros. O pastor falou na semana passada sobre mutualidade. O que é isso?
Dentro da família não pode existir competição. Nós não estamos competindo na família, nós estamos servindo um ao outro. Ouça com atenção: dentro da família nós não atacamos. Vou olhar para cá, para a Luana, Luiz, o Adriel e o Davi não pensar que eu estou falando com eles. Dentro da família não atacamos uns aos outros. Nessa família nós protegemos uns aos outros. Não é assim? Não tem hora que os irmãos se pegam um pouquinho? É só lá em casa que os irmãos se pegam? Sim ou não? Acho que não, né? Aí o irmão tem que entender o seguinte: ô irmãos, você dentro da família não ataca um ao outro. Dentro da família você protege um ao outro. O senso de interdependência deve nos impedir de pensar de si mesmo mais do que convém. O interessante é que eu fui aqui preparando esse sermão, eu fui lembrando da palavra do pastor, do Guto, e agora lembrando até da palavra da Priscila, que ela falou sobre isso também. Não pensar de si mais do que convém. Ou seja, você pertence ao outro, você é interdependente do outro, você necessita do outro. Eu, ao longo desses 20 anos, já pensei em dado momento, coisa de uns 10 anos atrás, que não precisava mais da Elisete, sabia? Eu pensei, falei, não preciso mais, quer saber? Vou me separar. Mas como eu falei, o Senhor restaurou o meu casamento. Amém ou não amém? E do jeito que Ele restaurou o meu casamento e minha família, eu quero declarar isso sobre a sua vida também, em nome de Jesus, se você está assim nessa condição. Ele é poderoso para restaurar casamentos. Ele é poderoso para curar feridas. Ele é poderoso para promover recomeços. E nessa noite eu quero deixar uma palavra para a sua vida em nome de Jesus. Você está proibido, ouça aqui com atenção, nós já estamos caminhando para o final. Você está proibido de dizer que não precisa do seu familiar. Diga comigo: eu estou proibido de dizer que não preciso do meu familiar. Tiago, de onde você tirou isso? Da palavra, da Bíblia. Eu sou louco de pregar outra coisa aqui. Guto me ouvindo, o pastor ali me ouvindo também, o Júnior me ouvindo, os irmãos daqui me ouvindo. Eu vou falar uma coisa que não está na palavra. Olha o que diz o texto, o Guto, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20 e 21. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. Aí eu falei: opa, então peraí. O Espírito Santo falou comigo: Tiago, você está proibido de dizer para sua esposa: não preciso de você. Ei, irmão, você está proibido de dizer à sua irmã: não preciso de você. Porque quantas vezes num contexto da família a gente briga, o marido briga com a mulher, o filho briga com o outro irmão e logo pensa assim: eu não preciso de você, eu não sei porque eu estou nessa casa, eu não preciso da senhora, eu não preciso do meu pai. E o texto bíblico diz assim, os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você, muito pelo contrário. Aí eu me lembro de novo daquela musiquinha que eu aprendi também na Igreja Batista aqui da Praça da Bandeira, se eu não me engano. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Amém ou não amém? Então você está proibido de dizer isso: eu não preciso de você não, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, irmãos? Aleluia! Para fechar, eu queria só abrir um parênteses aqui para falar sobre um contexto da família na igreja, porque também a igreja é uma família, amém ou não amém? A igreja também é uma família. Nós falamos tudo isso aqui para a família lá da sua casa, mas dentro da igreja também nós temos uma família. E nesse contexto de família, eu enxergo um problema. Pensamento meu, tá? Igual o pastor que também falou aqui nesses dias. Digo eu, não Cristo. Digo eu. Qual é o problema? Eu me batizei também em 2003, então são 22 anos nessa caminhada. Mas o que eu percebo dentro da comunidade de fé? De uma forma geral, não estou falando da IBAPA, não estou falando da igreja que eu congreguei, de uma forma geral. É que muitas das vezes, qual é o problema que eu enxergo? É que nós queremos ser membros, olha só a imagem que o Senhor utiliza. Um corpo, para demonstrar como a família funciona e como a igreja funciona. Corpo, cabeça, muitos membros, não tem a mesma função. Só que qual é o problema que eu enxerguei? Que muitas das vezes nós queremos ser membros, nós queremos pertencer aos membros mais honrosos, aos membros mais importantes.
Nós queremos pertencer, nós queremos estar colado com a galera mais importante, queremos ser membros da cabeça, mas não queremos ser membros do outro membro. Queremos ser membros, por exemplo, do Anderson, que é o líder do louvor, do Júnior, que é o pastor, do Guto, que é o seminarista, e aquele irmãozinho que chega ali, que ninguém nem sabe o nome dele. Quem quer ser membro dele? Ninguém quer ser membro dele. Aí, o texto bíblico me ensina o seguinte: olha, nós precisamos entender o seguinte, ouça com atenção aqui, ó. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Você olha aqui e fala assim, não, com a licença de vocês, Guto é um membro forte, Júnior é um membro forte, o Anderson é importante, o Geraldo é importante, líder dos homens, eu quero colar com os mais importantes da igreja. Falando de família, agora a família aqui dentro da igreja, a crítica para nós agora. E o texto diz assim, olha gente, cuidado, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. O Anderson é necessário, o Guto é necessário, o Geraldo é necessário, o Júnior é necessário, mas tem membros aqui que chegaram ontem que também são necessários. E eles também necessitam pertencer um ao outro. Amém? Então quando você estiver aqui e olhar e falar assim, nossa, eu quero colar com todos esses irmãos, procura aquele que você fala assim, nossa, aquele ali chegou agora, aquele ali, ó, entre aspas, é fraco, chegou agora, cola com ele também, seja membro dele também. Não, eu quero ser membro da Márcia, a nossa vice-presidente, do pastor, sim, amém, seja, mas não esqueça isso aqui, ó, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, e este damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Quando Deus olha para o corpo, Ele dá mais honra para aquele que tem menos honra. Óbvio. Então, nessa noite, fica aqui essa dica para nós, como família, como igreja, como comunidade de fé. Seja membro um dos outros, seja membro dos membros das partes que você talvez considere menos honrosa e menos importante. Seja membros de todos, amém ou não amém. Queremos servir, ser membro das partes mais honrosas, mas nós devemos lembrar que todos nós somos importantes diante do olhar divino. Você pode se colocar de pé enquanto o Anderson vem vindo aqui para frente, em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Para concluir, eu gostaria de lembrar. Tem como colocar aquele logo do mês da família, para nós concluirmos aqui? O Anderson e o Ministério de Louvor vai estar trazendo aqui um louvor. Enquanto isso, eu gostaria que você, se não está, se reúna aí com a sua família. Aqui no logo, daqui a pouco vai voltar aqui, nós vamos ver a imagem de uma família com o tema Juntos em Cristo, família fortalecida. E me chamou a atenção nesse logo que o Ministério da Família fez, que ele tem uma cruz no centro da família. E o que nós aprendemos com isso? Cristo precisa estar no centro do nosso lar. Amém? Então, saia daqui com essa certeza na sua mente. Que Cristo seja o nosso ponto de convergência. Ó. Juntos em Cristo, fortalecemos a nossa família. Olha a cruz onde está, no centro da família. Nós temos divergência, normal, opiniões diferentes. Mas que o Senhor Jesus, que a cruz, que Cristo seja o nosso ponto de convergência. O que é o ponto de convergência? É onde vão unir as opiniões, unir as pessoas. Amém? Ofereça um sacrifício vivo. Lembre da sua individualidade, que ela conduza a coletividade, a unidade, a interdependência. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Enquanto o Anderson vai louvar, nós vamos estar orando, amém? Pode louvar, Anderson, pode iniciar o louvor, a gente vai estar aqui. Eu quero, enquanto o Anderson louva aqui, orar pelas nossas famílias.
E o motivo da oração que eu falei com a Cíntia é pedir para que o Senhor possa ajudar a você e a sua casa a promover a unidade dentro do seu lar. E que dentro da sua casa você possa lembrar que Cristo, Ele precisa estar no centro, na parte mais importante, e que a sua família possa entender o valor da interdependência, entender que um pertence ao outro. Te agradeço pela nossa harmonia. Feche seus olhos nesse momento. Só em ti, Senhor, podemos. Eu gostaria que você apresentasse ao Senhor aí, enquanto o louvor está sendo desenvolvido, a sua casa, a sua família e os seus filhos. E fala: Deus, ajuda, Senhor, a minha casa, a minha família a promover a unidade dentro do meu lar. Fala, Senhor, que dentro da minha casa nós possamos entender o valor da interdependência, o valor de um pertencer ao outro. E que dentro da minha casa, Deus, o Senhor Jesus possa ser o centro, o Senhor Jesus possa estar no centro. Amado Deus, graças te damos, ó Pai, por esse mês. Graças te damos, ó Pai, pelos dias que nós vivemos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada um, ó Deus, que estiveram aqui conosco em todo esse mês de maio. Obrigado por cada atividade que foi realizada, Senhor. Obrigado por cada culto, cada um, ó Pai, que esteve aqui abençoando as nossas vidas com a Tua palavra. Ó Deus, agora eu quero apresentar a nossa casa, a nossa família, e te pedir esses 3 pedidos para nossas famílias. Que dentro da nossa casa haja unidade, meu Pai. Que o filho, ó Pai, que não fala com outro irmão, que possa haver paz e unidade. Que o filho, ó Pai, que não tem comunhão com o pai, que haja união. Que o esposo que não está em comunhão, Senhor, com a esposa, ou vice-versa, que haja restauração, que haja unidade dentro da nossa casa e dentro da nossa família, meu Pai. O Senhor criou a nossa família para isso, para vivermos unidos, para vivermos em unidade, meu Pai. Ó Deus, nós também queremos te pedir, Senhor, ajuda-nos a entender o valor da interdependência dentro da nossa casa, o valor de um pertencer ao outro, e entender que nós não estamos competindo, nós estamos servindo ao outro. Nós estamos, ó Pai, protegendo e não atacando ao outro, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o valor de pertencer ao outro, ó Deus. Ó Deus, também ajuda-nos a entender, ó Pai, que o Senhor Jesus precisa estar no centro da nossa casa, no centro da nossa família, assim como representado no logo, Senhor, do mês da família desse ano, ó Pai. Que a nossa família esteja, meu Deus, cercado, Senhor, pela Tua palavra. Que a nossa família, Senhor, possa estar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, com a Tua palavra centralizada no seio da nossa casa, meu Pai. Que a cruz de Cristo, ó Deus, possa estar no centro da nossa família. Que o Senhor Jesus possa ser o ponto de convergência, Senhor, para as nossas divergências, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, meu Pai. Ó Deus, quantas vezes eu já pensei que não precisava mais da minha família, da minha esposa, mas nós aprendemos hoje que nós estamos proibidos, Senhor, de pensar que não precisamos da família, que não precisamos, ó Deus, dos filhos, que não precisamos da esposa ou do esposo. Estamos proibidos, ó Pai. Precisamos e pertencemos uns aos outros, ó Pai. E se por acaso alguma família está passando por algum problema, alguma dificuldade, está à beira do divórcio, ó Pai, como
como a nossa irmã também falou ali naquela palestra aos casais, ó Deus, não haverá divórcio em nome de Jesus. Os casamentos serão restaurados, os filhos serão abençoados, ó Pai, e a partir da nossa casa, a partir da nossa família, outras famílias serão abençoadas em nome de Jesus. Nós cremos na Tua palavra e declaramos isso, ó Pai. Em nossas casas, a partir da nossa família, serão benditas e abençoadas outras vidas e outras famílias em nome de Jesus. E que esta palavra que foi pregada, que esta palavra que foi anunciada, que tudo que foi, meu Deus, ministrado nesse mês, produza frutos, produza resultados, produza salvação e libertação dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E eu encerro a oração pedindo em favor da nossa comunidade de fé. Também precisamos, ó Pai, pertencer a um outro aqui dentro, e não somente aos membros mais honrosos, mas aqueles também que são os mais fracos, porque esses também o Senhor considera honrosos, ó Pai. Então ajuda-nos, ó Pai, a entender tudo isso dentro da nossa comunidade de fé, dentro da nossa igreja. É assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite em nome de Jesus?